pessoal, boa noite. Hoje eu vou apresentar o capítulo 4, Evolução e Biodiversidade. Bom, nossa agenda vai ser composta pela introdução, a evolução e adaptação, a especiação, os efeitos das atividades humanas na biodiversidade da Terra e qual é o futuro da evolução. Bom, a pergunta introdutória do nosso grupo é: como nos tornamos uma espécie tão poderosa tão rapidamente? Bom, nós podemos pensar em diversas características adaptativas que nos faltam, como força, velocidade, agilidade, garras ou presas para nos protegermos, ou cascos e armaduras para poder escapar de algum perigo, e nem mesmo sentidos aguçados nós temos. Então, como que chegamos a essa evolução? Bom, os cientistas dizem que três características adaptativas fizeram nós evoluirmos a esse ponto. O primeiro delas é o polegar opositor, que nos permitiu transformar ferramentas em características que nos faltavam. Andar ereto também foi uma característica que fez a gente evoluir bastante, pensando que antes nós éramos pequenos em relação aos dias atuais, então a gente precisava se levantar para poder enxergar. Isso fez com que nós andássemos ereto. E, por último, mas não menos importante, um cérebro complexo, que nos levou a pensar e raciocinar diferentemente de outros seres. Bom, agora nós vamos entender um pouco da origem da vida. Nós os denominamos Homo sapiens sapiens, que é o homem duplamente inteligente. Basicamente, essa evolução aconteceu em 1 bilhão de anos de evolução química e 3,7 bilhões de evoluções biológicas para chegar até hoje. E essa evolução ocorreu de qual forma? Através da seleção natural. E, como os cientistas dizem, a espécie vai ficando mais forte com o passar do tempo, de acordo com as combinações genéticas. E para entender tudo isso, e como que essa origem da vida se deu, ela ocorreu de forma de nichos ecológicos, com cada ser tendo sua função no meio. E vale ressaltar que as condições ambientais elas mudaram durante todo esse tempo, realmente. Porém, as mudanças ambientais que estão ocorrendo agora são muito mais fortes do que as que aconteciam antigamente com as condições ambientais naturais, digamos assim. E todas essas mudanças elas podem ser positivas ou negativas. A engenharia genética é um exemplo de evolução positiva. Ela acabou utilizando da seleção natural para fazer a própria seleção, né, e poder escolher os seres que mais se adaptariam para o nosso estilo de vida. Por exemplo, alfaces mais verdes ou frangos maiores. E com isso, o livro diz que nós temos que ser mais cidadão ao invés de dominadores da Terra. Basicamente, é para a gente utilizar essa sabedoria que nós temos atualmente para poder melhorar as condições para todos os seres, ao invés de dominar a Terra e querer o benefício só do ser humano. Bom, o desenvolvimento da vida é uma explicação que o livro dá, explicando como foram feitos esses estudos. Basicamente, análises de radioatividade em rochas e geleiras de fósseis nos mostram que... E a introdução se finaliza explicando como que ocorreu esse desenvolvimento da vida. Bom, como que os cientistas analisaram tudo isso? Bom, essa análise ocorreu através da radioatividade de rochas, geleiras e fósseis, que nos mostraram algumas características que fizeram o humano determinar período de tempo ou de ancestralidade através da própria engenharia genética. Porém, somente 1% do que era para ser estudado foi descoberto. Então, essa é uma área que realmente precisa de estudo, porque tem muito a ser descoberto antes que o humano acabe com tudo, basicamente, e não sabe mais nada para a gente poder estudar. E como que ocorreu, né, essa evolução? O desenvolvimento ocorreu a partir dos aminoácidos, então eles encontraram aminoácidos em rochas e viram que depois eles acabavam encontrando açúcares e, por fim, as moléculas base já, e que determinavam, então, a evolução, como que ocorreu. Eles se encontravam e determinavam o período que aquele ser estava naquele determinada rocha, geleira ou fóssil. Bom,
A evolução química, então, se deu através de moléculas orgânicas, depois polímeros e depois a célula, após 1 bilhão de anos, que é o que foi explicado anteriormente já. E a evolução biológica, ela ocorreu então com seres unicelulares, que foram depois aprotistas, depois evoluíram e vieram as plantas, depois os fungos e depois os seres pluricelulares que habitam hoje ou já habitaram a Terra. Deixa eu falar um pouco sobre evolução e adaptação, né? Aqui a gente tem um tipo de evolução que é chamada de macroevolução, que ela é de uma escala maior, vai estudar as mudanças de espécies ao longo de muito tempo, e novas espécies ou espécies que sumiram, né? Isso aqui é um exemplo de um calendário cósmico, né? Que eles reduzem a história da humanidade, de todo o universo, 13,8 bilhões de anos, em 12 meses. A gente tem uma noção de o quão recente é a estada do homem aqui na Terra, né? A gente apareceu aqui em 0,23 segundos cósmicos, ou seja, antes da meia-noite. Então a gente começou meia-noite e o ser humano foi aparecer aqui no finalzinho da coisa. A microevolução, essa aqui já vai lidar com uma escala menor, mudança genética de uma população que vai ser ocasional ao longo do tempo, né? Então, são mudanças no DNA, que são transmitidos por geração em geração. Então, a primeira etapa que a gente tem para isso ocorrer é a variabilidade genética. Então, ele tem que ter um determinado conjunto de genes ali para que ocorra essa adaptação, né? Essa mudança, né? E a mutação, ela pode acontecer de duas formas principais. Por agentes externos, que aí esses agentes externos podem ser uma radioatividade, raio-x, alguma perturbação química, pode ser natural ou não, né? Um ser humano, por exemplo. Ou ela pode acontecer por erros aleatórios, que aí são erros comuns mesmo, a fita de DNA lê errado lá, faz uma leitura errada e aí aquilo vai ser transmitido célula por célula e aquilo em algum momento pode ser transmitido para a próxima geração ali. Ela tem que ser transmitida para os seus descendentes, né? E a maioria dessas mutações aí são letais, né? Algumas são inofensivas, a maioria é letal, mas de vez em quando pode acontecer uma mutação que resulta numa característica benéfica, que vai contribuir para a sobrevivência, para a reprodução daquela espécie. Entendeu? Então aí pode ser que aquilo ajude ele a se adaptar a uma nova condição ambiental ou alguma vantagem ali no meio que ele já estava. E aí a gente tem a seleção natural, que é bem semelhante à microevolução, né? Só que de uma forma mais externa no ser, né? Então a variabilidade genética é a mesma questão. Você precisa ter um conjunto genético ali para que aquele indivíduo apareça com uma nova característica. Esse conjunto, essa nova característica tem que ser passada para uma nova geração. Então, tem que ter essa capacidade de passar para o próximo. E a reprodução diferencial, ela está relacionada com que aquele indivíduo consiga passar mais características dessas para os seus descendentes. Então, vai ter mais descendentes com essa característica nova do que o outro. Ou igual, né? Mas para gerar duas populações diferentes. Então, a seleção natural é o que vai acontecer com aquele indivíduo. E a microevolução caso a seleção natural permita que aquele indivíduo se reproduza e crie, vai acontecer a evolução em si, né? Que aí aquilo está relacionado à população inteira. Então, basicamente, uma população e a seleção natural é no indivíduo. E uma adaptação ou característica adaptativa é qualquer característica hereditária que possibilite ao organismo sobreviver e reproduzir sob condições ambientais predominantes, entendeu? E aí a gente pode falar de adaptações estruturais, fisiológicas e comportamentais. Então a gente tem coloração, a gente tem o mimetismo aqui entre as cobras. Coloração vai indicar se o animal é perigoso. O mimetismo, ele vai copiar uma característica de outro animal para fingir que é perigoso, uma forma de defesa. A gente tem cobertura protetora, como se fosse uma tartaruga, e mecanismo para agarrar o objeto, igual o nosso polegar. E as fisiológicas entra como hibernar, expelir veneno. E comportamentais, a capacidade de migrar e diversas interações entre espécies. Então, um nicho mais largo, né? Mais amplo. Então, diante dessas mudanças do ambiente, três coisas podem acontecer. Ou eles vão se adaptar por meio de seleção natural, ou vai migrar, caso o indivíduo consiga, ou vai entrar em extinção. Não tem muito o que fazer.
Então, o autor resume o processo de microevolução da seguinte forma: os genes sofrem mutação, os indivíduos são selecionados e as populações evoluem. Uma coisa interessante também é a coevolução. O que a coevolução vai falar para a gente? Dois animais vão entrar numa disputa genética. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês do morcego. O morcego usa a ecolocalização para encontrar sua presa, tipo um sonar. E aí eles comem a mariposa. Aí a mariposa foi lá e desenvolveu um ouvido sensível a esse sinal. Então, ouvia o sinal, escondia. Aí um grupo de morcego começou a alterar a frequência para caçar essas mariposas. Aí um grupo de mariposa desenvolveu um bloqueador de frequência. Aí veio outro grupo de morcego e começou a desligar esse sistema de ecolocalização e caçar a mariposa através desse bloqueador, identificando onde elas estavam pelo bloqueador de frequência delas. Então, uma espécie foi ajudando a outra a alterar, a fazer essas mutações aí, essas adaptações genéticas. O habitat seria mais ou menos o local que o bichinho vive, né? O seu endereço. Já o nicho é a maneira como esse ser vive, as características, o que ele se alimenta, como ele influencia o ecossistema e velocidade de reprodução e todas essas coisas mais específicas, né? Então a gente tem aqui o nicho fundamental e realizado. Fundamental vai ser o fundamental vai ser aquela coisa ideal, caso não tivesse concorrência. Seria essa parte aqui desse exemplo, caso, por exemplo, aqui não tivesse mais nenhum nicho sobrepondo. Então, isso aqui vai ser o fundamental. Condições ideais de comida, temperatura, reprodução e tudo mais. Dos dois bichinhos. E aqui seria o realizado, onde tem a concorrência. Então, é onde o nicho deles cruzam. Geralmente, tem bem mais do que isso aqui, né? Vocês já viram em outros locais. Então, aqui a gente tem um nicho estreito e um nicho largo. E essa aqui é a separação entre eles. Então, o que isso quer dizer? O nicho estreito vai ser uma espécie mais especialista, onde precisa de condições mais específicas para sobrevivência, para reprodução e tudo mais. E o nicho mais largo, o que quer dizer? Que ele suporta maiores temperaturas, diferentes tipos de ambiente. Não tem melhor ou pior. Tem condições em que o especialista vai se dar melhor, tem condições que o generalista vai se dar melhor. E a gente também tem limite nessas adaptações, né? Então, o conjunto de gene é o primeiro. Aquela característica, aquela adaptação só vai acontecer caso a característica genética já esteja no conjunto de genes da população. Então, por exemplo, o cavalo não vai mais ter chifre no cavalo, porque não tem aquele gene no conjunto do DNA dele, no conjunto de gene daquela geração. Entendeu? Então, esse é um limitante grande. A capacidade reprodutiva é outro limitante. Por exemplo, não adianta nada o cara ter uma mutação se aquilo não é passado para muitos dos seus descendentes, para aquilo lá se manter através da seleção natural e ocorrer a evolução de fato. Então, por exemplo, barata e rato reproduz rápido, numa grande quantidade. Então, qualquer mutação é facilmente espalhada entre uma nova geração. E logo aquilo lá e aquele que teve mutação vai reproduzir com o outro e aquela característica vai ser lançada no ambiente. Já um elefante, um tigre ou nós mesmos tem 1, 2 filhos, demora uma eternidade para acontecer todo aquele ciclo. Então é muito mais difícil, muito mais lenta algum tipo de adaptação assim significante, sabe? Significativa, na verdade. Bom, dando continuidade então nessa questão da evolução e da diversidade, trouxemos aí alguns conceitos, alguns que estamos habituados, que fizeram parte do nosso cotidiano, outros que não estamos tanto acostumados assim. Começando então pela especiação, trouxe aí um questionamento de como as novas espécies se desenvolvem. Então, esse processo ocorre quando duas espécies surgem a partir de uma, seja uma população ancestral de um determinado ser vivo, que por algum evento, algum fator climático, precisou realizar uma migração indesejada, ou até mesmo em busca de recursos para continuar sobrevivendo, levou a um determinado isolamento geográfico. Então, essa espécie ela se separou e, consequentemente, ocorreu um isolamento reprodutivo. Então, como eu falei, esses fatores eles advêm de condições ambientais ou climáticas, levaram à mutação e à seleção natural de acordo com cada evento e uma ordem cronológica
biológica, o isolamento geográfico leva ao isolamento reprodutivo, e, como consequência, vai acontecer uma divergência, e, enfim, a especiação. Então, esse aqui é um exemplo mais pontual, de uma população ancestral de raposas, dispersas em direção ao norte e ao sul, que acontece a separação. E aí, o surgimento de duas espécies diferentes. Então, a raposa ártica, adaptada para o frio, tem pelagem mais pesada, orelhas e pernas curtas, focinho pequeno, para se camuflar pelo branco. E a raposa cinzenta, que é adaptada a temperaturas mais altas, tem uma pelagem mais leve e pernas mais longas para dissipar o calor. Então, são adaptadas de acordo com, foram adaptadas aí de acordo com a evolução de cada uma para cada local. Extinção, aí um termo que a gente já está mais habituado, sabe-se que existe uma influência direta sobre os números e tipos de espécies na Terra de acordo com a extinção. A extinção é um processo que pode ocorrer naturalmente, mas pode acontecer de maneira forçada também. Então, aqui são alguns fatores que contribuem para um determinado tipo de extinção, seja divisão continental, erupções vulcânicas, meteoritos, asteroides, fatores climáticos, e eliminação através de outra espécie, seja por predação. A extinção pode ser categorizada em 3 fases, seria então a extinção gradual, extinção em massa e o esgotamento em massa. A extinção gradual seria um processo natural de extinção. Então, existe uma determinada taxa que as espécies vão entrando em extinção, uma taxa natural que está relacionada com fatores climáticos naturais, que fazem com que algumas espécies não se adaptem, alguns fatores que contribuem para essa extinção, mas no nível natural. A extinção em massa é quando já está acima desse nível, seja tipo erupções vulcânicas, meteoritos e asteroides. E o esgotamento em massa é quando ocorre a dizimação em um curto período de tempo de uma determinada espécie. Dado esses dois conceitos de especiação e extinção, a gente trouxe aí que especiação menos extinção é igual a biodiversidade, que é definida como matéria-prima genética do planeta para a evolução futura. Então, sabe-se que os seres humanos passaram a exercer o papel principal na extinção prematura das espécies. Então, as atividades humanas e todas as consequências dessas atividades contribuíram para uma extinção acelerada. Tanto que biólogos afirmam que houve um aumento de 100 a 1000 vezes na taxa natural de extinção. Então, a gente, muitas espécies já saíram da sua taxa de extinção gradual para a extinção em massa ou esgotamento em massa. Qual é o futuro da evolução? Esse tópico é separado em 3 subtópicos, que são seleção artificial e engenharia genética, ética, preocupações com a revolução genética e éticas, quais são as opções. O primeiro tópico é a seleção artificial. O que é a seleção artificial? É um processo de ação antrópica que basicamente utiliza características de uma espécie, ou animal ou planta. Então, eu seleciono uma característica que eu quero em um animal ou uma planta, pego essas características, agrupo essas características em grupos menores, dentro de cada indivíduo daquela espécie que eu quero as características, e faço a fecundação cruzada entre esse processo, basicamente. Essa seleção artificial possibilitou uma safra maior, possibilitou as vacas produzirem mais leite e árvores crescerem com mais rapidez também. Já a engenharia genética, basicamente, ou modificação genética, são um conjunto de técnicas utilizadas para isolar, modificar ou multiplicar e recombinar genes de diferentes organismos. Eu pego e isolo um gene específico, dando um exemplo, um peixe ou de qualquer um, e pego essa característica desse peixe que eu quero e coloco, pode ser em um tomate ou em um morango, e de forma diversa, né? E um exemplo de seleção artificial são os lobos, né?
pegamos várias características que queríamos, como comportamento dócil, como instinto protetor, entre outros, juntamos em um grupo menores e fomos fazendo a fecundação cruzada. Mas o que isso ocasionou conforme o passar dos anos, essas espécies evoluíram e formou não, né? Mas evoluiu e hoje temos o cão, que nada mais, nada menos veio de uma seleção artificial. Esse é um exemplo, basicamente, de uma etapa passo a passo para modificar geneticamente uma planta, onde primeiro a fase é fazer o gene modificado, que identifica e extrair o gene com a característica desejada, depois identificar e remover a porção do DNA com características desejadas, depois eu removo o plasmídio, insiro o DNA no plasmídio, insiro o plasmídio, modifico o cole e o crescimento, e aí depois disso eu tenho vários crescimentos. E aí depois na fase 2 eu tenho fazer a célula transgênica, e a fase 3 cultivar a planta modificada geneticamente, que depois de todas essas etapas eu basicamente vou lá e cultivo essa planta modificada. Basicamente, os cientistas conseguiram fazer várias modificações, né, com a engenharia genética. E quais foram os resultados, né? Conseguiram fazer bactérias modificadas geneticamente para limpar derramamento de óleo e outros poluentes. Também conseguimos fazer aquele exemplo do clone de um animal e diversos exemplos. Porém, qual é a principal preocupação? Por ser uma ciência nova, que é a modificação de genes, a gente não sabe qual é o problema do futuro. O autor cita que a gente não sabe qual é o problema que isso pode gerar no futuro. E aí, e essa engenharia genética deu uma grande esperança para melhorar a condição humana, também em curar também vários problemas, né, genéticos, imprescindíveis, e também levanta outras características que vale ressaltar, né, que é a privacidade, a ética e a legalidade, que os cientistas estão preocupados com isso também, com essa grande evolução, gera esse alerta, né, com esses 4 temas. A engenharia genética é um processo de tentativa ou erro. Então, não é bem simples o que ocorre, né? Tipo, eu pego, isolo o gene, pego essa característica e já insiro. Isso não é rápido assim, como eu estou falando. É tentativa e erro. Muitos erros acontecem, muitas coisas acontecem. E com o crescimento dessa área, é levantado aquele ponto que eu citei, que é com o crescimento da tecnologia nessa área, levantada questões de éticas, é muito levantado, como o tratamento genético, envelhecimento, porque esses genes, no futuro, a gente não sabe ao certo, e o autor cita nesse tópico, o que acontece? Você pode fazer humano, você pode procriar, né? Você pode, basicamente, fazer uma espécie do jeito que você quer, da forma, né, que você quiser. Então, levanta essa ética, entendeu? Basicamente. E quais são as opções que o ator cita? Ele cita também que muitos grupos dizem que isso não pode ocorrer, que fica despreocupado e tudo. Mas ele alerta também, e outros cientistas alertam, basicamente, que teria que ter, não uma investigação, mas um acompanhamento por trás de todas essas experiências, né, basicamente. Também, porque uma lição que ele deixou bem clara, né, é que sempre que interferimos na natureza, a gente tem que fazer um questionamento antes, né? O que acontece depois? Se a gente modificar tudo o que está acontecendo, o que pode acontecer depois? A gente não sabe, né? É basicamente isso. E o humano sempre visa o lado financeiro, o lado mais rápido, otimizar tempo. Mas o que pode ocorrer depois? Você não sabe. Então, ele cita tudo isso. E por isso que eu levantei todos aqueles tópicos antes, que o ator ele coloca a ideia que temos que fiscalizar, temos que, não fiscalizar, mas acompanhar todo esse processo, para nada acontecer. E qual é a consideração final que o grupo, que todo mundo levanta assim? Que para um engenheiro ambiental é importante ver toda a evolução da nossa espécie. Porque, basicamente, como a gente chegou até aqui, como eu cheguei até conversar com vocês por um telefone e tudo, foi por certas características, certas aprimorizações e outras coisas. Essas são as referências bibliográficas. E muito obrigado, viu, pessoal?